Na tribuna, em declaração de líder, Alexandre Bortoluzzi. Presidente, vou continuar nesse mesmo assunto. É importante ressaltar, vereador Schalco, aqui que não somos melhor do que ninguém, mas desde 2015 sou formado em Relações Internacionais, é a minha primeira formação acadêmica, e pude fazer diversas análises, inclusive no meu curso, de guerras no passado, que inclusive acabei por fazer e ainda estou fazendo uma análise sobre essa que está ocorrendo. Às vezes, ou quase sempre, nós temos que desenhar para a esquerda entender. Porque tem vereadora da esquerda que gosta de fazer postagenzinha para desenhar, mas não sabe o que está postando. Não sabe o que está postando. Então, vamos lá. Guerra entre Israel e Palestina. Palestina, abre-se o parênteses. Hamas e Hezbollah. Mais o Hamas que reivindicou a autoria dos ataques, né? Um bando de assassino, terrorista, estuprador, sequestrador e por aí vai. Sem pudor nenhum. Tá? Todas as guerras que tiveram naquele território, ou seja, 1948, 1956, 1967, 1973, Israel sempre se defendeu, defendeu o seu povo e a sua soberania. Nada mais justo, nada mais justo. Em 1978, e aí cai por terra a fake news da postagem da vereadora, Israel deu a península de Sinai para o Egito, em troca de quê? Em troca de paz. Em troca de paz, eles deram a península de Sinai, uma área maior que a própria Israel, em troca da paz. Olhem só, olhem só. Mas o que o Israel quer? E daí por isso que eu digo que tem que desenhar, porque eu tenho que me tornar repetitivo nessa tribuna. O que Israel quer? Paz. É simples. E a Palestina, o que quer? Guerra, morte de judeus. E eles mesmos dizem, né, que não reconhecem o direito da existência do Estado judeu de Israel. Eles mesmos dizem. E o Hamas, olha só, por incrível que pareça, o Hamas, eles têm o seguinte jargão, e abre aspas, amamos a morte tanto quanto os judeus amam a vida, fecha aspas. Olha o tipo de frase que o grupo terrorista vende. E além do mais, e aqui também me torno repetitivo, mas eles mesmos dizem, o Hamas, defendem os 3 nãos. Não reconhecemos, não a paz e não as negociações. Mas que tipo de governo é esse? Governo de terrorista ditatorial? Que a esquerda defende, né? Que a esquerda defende, que fique bem claro. Cadê a ONU? Cadê os direitos humanos? Que não falam sobre a morte das crianças, a morte das mulheres. Vou mais além. A esquerda botou panos quentes, fala uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas o que tem que ser dito, o que tem que falar, não fala. Não fala. Mas, o que eles falaram? E aí está na tela aí, ó, nota da deputada Luciana Genro, de esquerda, para quem não conhece a deputada. Palestina livre? Só se for livre quando o Hamas terminar e o Hezbollah terminar. E deixar o povo da Palestina viver em paz. A nota outra, pode passar. Olha a nota fake da vereadora aí, ó. Às vezes precisa desenhar, mas desenhar o quê? O que está falando ali? Não sabe nem o que postou? É um absurdo. Volto a dizer, Israel deu a península de Sinai para ter paz no Egito no ano 2000. Eu estou tentando desenhar aqui, mas se tiver que trazer um cartaz, que nem na época o vereador Marcon trazia, hoje deputado, eu vou trazer. Pode botar o vídeo aí, Fernando. Olha o vídeo para quem não consegue enxergar as crianças presas, enjauladas. Não vou trazer vídeo de morte de criança e de mulher, porque pelo amor de Deus, né? Olha isso aí. Pior cego é aquele que não quer ver.
E a esquerda não fala uma vírgula disso aí. Pode tirar, Fernando. Então, assim, ó, chega um período que o cara fica de saco cheio, né? A nota do Itamaraty é deprimente. É deprimente. Que nem cita o Hamas como sendo autor dos ataques, e volto a dizer, sendo que o próprio Hamas reivindicou as autorias dos bombardeios em Israel. Ainda, o assessor internacional, Celso Amorim, foi deplorável na sua declaração, né? Jogando a culpa para cima de Israel. Mas vai se inteirar do que está acontecendo e não fala porcaria na imprensa, pelo amor de Deus. Só para lembrar, para refrescar a memória de quem não lembra, o grupo terrorista Hamas foi aquele que parabenizou oficialmente a vitória do ex-presidiário com armas em punho para cima na mão. O grupo terrorista que gosta de exterminar judeu, que gosta de exterminar as pessoas, que gosta de exterminar a criança, que gosta de exterminar a mulher. E a esquerda, pelo visto, está defendendo, porque não fala nada. Então, assim, ó, chega uma hora que a gente cansa e a gente tem que trazer a verdade à tona. Até fui provocado um tempo atrás, né, pelo centro aqui de Caxias do Sul, dizendo, mas o senhor não vai sentar o pau no PT? Tá aí, ó. Tá aí. A esquerda, tá aí. Porque eu acho que não tem coragem de sentar o pau, aí tem que jogar para os da direita sentar o pau. Eu tenho com o maior prazer, que eu não compactuo com esse tipo de discurso que fazem ou que não fazem, né? Uma parte, vereador. Então, pelo amor de Deus, e assim, ó, eu já lhe concedo essa parte, mas para encerrar minha parte, vereadora, se Israel, isso é muito claro, para desenhar mais ainda, se Israel não se defende, todos os judeus morrem. Se a Palestina para de atacar e ocorre o cessar-fogo, haverá paz. É simples. Sua parte, vereador Tati. Vereador Bortola, é um tema que nos deixa, sem dúvida, estarrecidos. A gente sabe que isso vai gerar toda uma migração e todo um processo ao longo do globo, né? Vai mudar a nossa geografia e a gente fica muito triste de ver que esses grupos terroristas, né, estão fazendo uma guerra tão suja, né? Como foi dito aqui, não é um ataque entre militares, crianças, mulheres, civis sendo feito de reféns. É muito triste que a gente ainda veja nos dias de hoje guerras e que a gente não consiga pacificar esses conflitos, né? Mas realmente quando se trata de terrorismo é muito difícil qualquer tentativa de pacificação. Então, minha solidariedade a todo esse povo, né, que está lá sofrendo, porque é importante lembrar, né, é um grupo terrorista, mas nem todos os palestinos são terroristas, né? Muitos estão sendo vítimas deste conflito, mas especialmente, né, a Israel, que passa por esse momento de tanta dificuldade, e claro, a todos que estão lá, que foram com a intenção, né, de construir sua vida, uma pátria, algo diferente, e que inclusive agora, né, o Brasil está mandando aviões para tirar também os brasileiros que estão nessa zona de risco. Vereadora Tati, concordo, e vou mais além. Covardes, esse grupo de terroristas, mas mais covarde ainda é quem não se posiciona. Ou melhor, quem se posiciona defendendo o terrorista. Sua parte, vereador Scalco. Vereador Bortola, eu só vou abrir um parêntese que falta pouco tempo. Tem vereadora da casa que se pronuncia, que vamos esperar se pronunciar, que faz parte dos direitos humanos, da Comissão de Direitos Humanos dessa casa, que dá até, se der rebelião no presídio, a primeira a chegar antes da polícia, e agora que estão assassinando crianças lá, eu estou esperando que ela venha a público aqui e falar o que ela pensa. Vamos aguardar um pouquinho que eu acho que ela vem. Obrigado. Mas só para a gente testar, e eu vou propor aqui uma moção de repúdio a todos esses caras nessa situação que está ocorrendo lá. Eu quero ver quem vai se posicionar contra a moção de repúdio. Aí vamos ver se defende a vida ou defende a morte, a guerra, que defende a ditadura, que defende terrorista. Vamos ver quem é que vai defender. Aí no voto nós vamos ver. É só assim para a gente ver quem está do lado de quem está do lado da vida ou quem está do lado de terrorista. Então aqui também, para encerrar minha fala, eu quero me solidarizar com a família do gaúcho Hanani Glasser, de 24 anos, que estava em Israel, o pai dele é de Israel, porto-alegrense, esse jovem que estava lá, estava vivendo sua vida, estava numa festa e foi encontrado no meio de 260 corpos. Só na festa. Tirando as residências que foram invadidas, os comércios
hospitais, sedes de governo, tudo que foi invadido. Então aqui fica a minha solidariedade à família desse jovem que infelizmente perdeu a vida nessa terrível guerra. Obrigado, presidente. Obrigado.